Vamos orar mais uma vez? Senhor, a gente, em nome de Jesus, pede para nesses próximos minutos em que Tua palavra está aberta, que o Senhor mostre mais uma vez a glória dEle, do Teu Filho. A gente pede, Pai, que a glória e a graça dEle afetem, impactem o nosso coração, de maneira que a gente seja transformado, nossa mente renovada, nossas afeições mudadas e que a gente viva uma vida digna do Evangelho. Usa a Tua palavra, Senhor, para o bem do Teu povo, para a glória do Teu nome. O Senhor é a nossa única esperança. A gente ora no nome de Cristo. Amém. Amém. Deus gosta de usar comparações para mostrar glória. Ele ama usar comparações para mostrar glória. Então, para mostrar a glória de uma promessa que ele tinha feito a Abraão, o que ele fez foi tirar Abraão da tenda e falar para Abraão: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Assim será a sua posteridade. E Abraão creu em Deus, diz o texto. O Espírito Santo usou aquela comparação para criar fé no coração de um homem que estava com medo e com dúvida. As comparações ajudam a gente a entender a glória das coisas. Por exemplo, o terreno que você está agora, esse terreno aqui, ele tem mais ou menos 1.000 metros quadrados. É um tamanho razoável. Muitos apartamentos, não sei, talvez o que você more, 50 metros quadrados. Então, você consegue colocar 20 apartamentos aqui nesse terreno. Ele parece grande. Que tal o seu apartamento ser 20 vezes maior? Parece terreno muito grande, mas se você compara com toda a área da cidade de Sumaré, a gente precisaria de 153 milhões de terrenos da IBJM para cobrir toda a área da cidade. E o planeta Terra, você pensa, Terra, enorme. Sumaré é só um pontinho em todo o planeta Terra, enorme. Quanta glória tem a Terra. Mas se você compara a Terra não com Sumaré, mas com o Sol, o peso da glória muda no lado da balança. O Sol, bem maior. Se a gente pudesse fazer um buraco no Sol e pegar planetas terras e colocar dentro do Sol, quantos planetas você acha que caberiam? 100? 1.000? 10.000? 1 milhão. 1 milhão de planetas Terra dentro do Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra em volume. O Sol tem muita glória, ele é gigante. Mas se você compara o Sol com a Canis Majoris, uma estrela hipergigante vermelha, uma das maiores estrelas encontradas pelos cientistas, a glória do Sol praticamente some. Se você pudesse pegar Canis Majoris e fazer um buraco nela para colocar vários sóis dentro da Canis Majoris, quantas vezes essa estrela é maior do que o Sol? Você poderia colocar não 100 sóis, nem 1.000, nem 100 mil, nem 1 milhão. A Canis Majoris é, em volume, 9,3 bilhões de vezes maior do que o Sol. Se a gente fosse projetar Canis Majoris aqui com o Sol, você não conseguia ver o Sol. Tudo ia ser essa bola enorme dessa estrela e o Sol ia ser pontinho. Agradeço a Israel para me direcionar um vídeo que me mostrou a glória da Canis Majoris. As comparações mostram glória. Deus usa comparações para mostrar glória. E é o que Jesus está fazendo nessa passagem. Ele está mostrando a glória dele. Jesus usa as comparações para mostrar a grandeza da glória dele, mas também da graça, glória e da graça do Senhor. Então,
O contexto, aqui nessa passagem, continua sendo o conflito do Senhor Jesus com a liderança religiosa da época, que são os fariseus. Jesus nunca fez nada de errado, nunca cometeu nenhum pecado, nunca. Mas quanto mais Jesus mostra a glória e a graça dele, mais oposição ele recebe daqueles que não conseguem ver a majestade, a beleza do rei. Olha o versículo 38. Os escribas e fariseus dizem a Jesus, eles pedem um sinal. Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. A resposta de Jesus no 39, ele responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Jesus se recusa a entrar no jogo deles. Jesus chama aqueles que não creem nele de uma geração perversa e adúltera. Jesus está usando a linguagem dos profetas que denunciavam Israel pela sua infidelidade espiritual, um adultério espiritual contra um Deus maravilhoso e bom. E Jesus consegue ler nossos corações, a gente sabe disso. E ele sabe que o pedido dos fariseus não vem de um coração com fé. Eles estão sendo hipócritas, porque o Senhor Jesus já fez vários sinais para provar que ele é o Filho de Deus, vários. Ele fez paralíticos andarem, expulsou demônios, curou leprosos, tempestades pararam, até ressuscitar uma menina, ele ressuscitou. E agora eles vêm e pedem um sinal. Hipocrisia deles, Jesus sabe disso, se recusa a fazer um sinal e fala: o único sinal que vocês vão ter, versículo 39, é o sinal do profeta Jonas. Que sinal é esse? Qual que é o sinal do profeta Jonas? E Jesus usa aqui a primeira comparação. Comparação entre Jesus e Jonas, para mostrar glória. No versículo 40, o Senhor fala: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, ele próprio, Jesus, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O sinal, então, que Jesus está fazendo nesse paralelo entre ele e Jonas é o sinal da ressurreição. Então, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, como se estivesse morto na barriga de um peixe, e Deus mandou o peixe cuspir Jonas, e foi como se Jonas tivesse ressuscitado. Jesus, maior, não foi como se ele tivesse morto, ele foi morto. E não foi como se ele tivesse ressuscitado, ele ressuscitou dos mortos. Coração parado, 3 dias depois, coração volta a bater. O milagre da ressurreição, não como se, ele ressuscitou de verdade. Depois de 3 dias, numa tumba, o Senhor Jesus venceu a morte. Então o que ele está falando para os fariseus é: eu não vou fazer nenhum sinal para vocês. O sinal que eu vou dar para vocês é a minha ressurreição. E agora, no versículo 41, Jesus continua a história de Jonas para mostrar a dureza do coração deles, daquelas pessoas que estão diante dele. No versículo 41, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é a comparação maior do que Jonas. Não, se Jonas é o planeta Terra, Jesus é o Sol. O Jesus é a Canis Majores. Bilhões e bilhões de vezes maior do que Jonas. A cena que Jesus descreve aqui é chocante. Olha o que ele está dizendo. No dia do julgamento, os ninivitas, esse povo que era pagão, vai se levantar e vai condenar Israel, o povo da aliança, por causa da incredulidade deles diante da pregação do Filho do Homem. Agora, pensa num povo que é mau. Pensa num povo mau. Os ninivitas são piores. O Império Assírio, né, o império que Nínive era a capital, é considerado um dos impérios mais violentos de toda a história. Eles eram um povo bruto, sanguinário e cruel, com todas as nações que eles conquistavam. O que eles faziam? Eles pegavam os inimigos, cortavam os braços, as pernas, o nariz, a orelha, empilhava os corpos e tacavam fogo. Eles cortavam as cabeças dos inimigos e penduravam, passando
pelas árvores para deixar a população com medo e inibir rebeliões. Pensa num povo mau. Os ninivitas eram piores. Agora, pensa numa pessoa misericordiosa. Deus é mais. Deus é muito mais gracioso, compassivo. Olha o que Deus faz. Deus envia o profeta Jonas. Vai, Jonas, prega o meu julgamento para aquele povo. E o que acontece? Jonas vai, na segunda vez, na primeira ele negou. Ele vai, prega o julgamento de Deus. E o que acontece é o maior avivamento espiritual da história. O maior arrependimento em massa que já aconteceu nesse planeta. 120 mil pessoas juntas chorando pelo seu pecado. 120 mil pessoas juntas clamando: Senhor, nos perdoa. 120 mil pessoas sem colocarem uma migalha de pão na boca, por dias e mais dias, buscando o perdão do Senhor. 120 mil pessoas cobertas de pano de saco, esperando, quem sabe, talvez esse Deus poderoso nos perdoe. E os ninivitas, eles se arrependeram. E o que aconteceu com Nínive é ainda mais chocante do que você ouviu sobre o que eles faziam com os inimigos. O que aconteceu com Nínive foi o que acontece com a gente quando a gente se arrepende. Jonas 2:10, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes daria, e não o fez. Deus perdoou esse povo mau. Que Deus é esse? Esse é um Deus compassivo, misericordioso. Os nossos pecados são grandes, enormes, mas a compaixão de Deus é a maior. Se Deus perdoou os ninivitas quando eles se arrependeram, Deus vai perdoar você. Se você se arrepende, confessa a Ele os seus pecados. Jonas é um grande profeta, mas Jesus é maior, bem maior. Nínive, uma nação pagã, ouviu a pregação de um homem de Deus e se arrependeu. Quanto mais Israel e nós deveríamos nos arrepender com a pregação do Filho do Homem. Deus é misericordioso, Ele perdoa aqueles que se arrependem. Mas Deus é santo e Ele também é justo. E Ele condena aqueles que não se arrependem. Então, a primeira coisa que a gente vê é Jesus se comparando com um profeta maior, bem maior do que Jonas. Eu fico imaginando os discípulos pensando no que Jesus falou anos depois, comparando o rei deles, Jesus, com Jonas. Jonas foi lançado no mar da fúria de Deus e marinheiros foram salvos. Jesus foi lançado no mar da fúria de Deus na cruz e você, que crê em Cristo, foi salvo e perdoado. Jonas estava na terra prometida. Deus chamou ele: vá para Nínive, aquele mundo de pecado, e pregue a minha palavra. E Jonas a primeira vez falou não. E Jesus, na glória dos céus, Deus falou para ele: filho, vá para aquele mundo de pecado e pregue a minha palavra. E Jesus falou sim, e veio e se entregou. Não é possível comparar Jonas com Jesus, é uma outra escala. Jesus é maior, mas agora ele se compara com um rei. A segunda comparação, versículo 42. A segunda comparação é entre Jesus e Salomão, e você sabe quem é maior. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. De novo, Jesus condena a falta de arrependimento deles, usando alguém que estava longe do povo de Deus e do Senhor. A rainha do sul é a rainha de Sabá, que está lá no livro, o primeiro livro dos reis. Ela estava na península arábica, então a gente faz uma conta, e até ela viajar para Jerusalém, ela teve que viajar por 2.000 quilômetros. É como você ir daqui andando até Salvador, numa época que não existia nem bicicleta e nem carro.
Essa foi a distância que ela foi. Ela foi para ouvir a sabedoria desse homem, Salomão. E agora, Jesus está a centímetros daquela geração, centímetros. Mas o coração dele está a 2.000 quilômetros de distância. Eles não querem ouvir a sabedoria de Cristo. É possível. A gente está perto da palavra do Senhor e o nosso coração está longe dele. Que o Senhor livre cada um de nós dessa situação triste. Quando Salomão se tornou rei, você lembra? Ele pediu sabedoria a Deus. Ele falou assim: eu não quero riqueza, não quero longevidade, eu não quero vitórias militares, eu quero sabedoria, Senhor, para cuidar do teu povo. Agora, pense em alguém generoso. Deus é mais generoso. Deus falou: você me pediu sabedoria? Eu vou dar sabedoria para você. Nunca vai existir alguém, nem antes nem depois, como você, Salomão. Eu vou dar toda a minha sabedoria, vou encher você de sabedoria. O texto de 1 Reis fala que a sabedoria de Salomão era mais vasta que as areias na praia do mar. Salomão compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos ao Senhor. A rainha do sul fez todas as perguntas que estavam na mente dela, todas. E não teve nada que Salomão não pôde responder. Depois disso, a rainha falou: não tinham me contado nem a metade. A sua fama ainda não era nada perto da sua sabedoria, que supera tudo que eu imaginei. Nunca existiu, um homem tão sábio quanto Salomão. Nem antes, nem depois dele, com exceção de um homem, aquele que é maior que Salomão. Quando Paulo adorou o Senhor, lá em Romanos 11, a doxologia, Paulo disse: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Paulo estava falando da sabedoria de Cristo, porque Cristo tem a mesma sabedoria de Deus. Nem o céu dos céus podem conter a sabedoria de Cristo. Ela é insondável. Muito maior ele é do que Salomão. E você pode confiar a sua vida por um Salvador que tem uma sabedoria assim. Todas as coisas que deixam você perplexo e confuso. Por que está acontecendo o que está acontecendo? E você não entende. Ele sabe, por causa da sabedoria dele. Você pode descansar num Salvador tão grande assim. Salomão foi um grande rei, sim. Mas Jesus é maior que Salomão. Agora, só no capítulo 12, Jesus já disse que ele é maior do que o templo, ele é maior do que os sacerdotes, ele é maior do que Davi, ele é maior do que o profeta Jonas, ele é maior do que o rei Salomão. Olha o que Jesus está fazendo. Ele pegou as 3 maiores instituições de Israel: sacerdote, rei e profeta, as 3 maiores, ele juntou elas e falou: eu sou maior. Junta tudo, multiplica, e eu sou maior. Não existe ninguém como eu, o Filho de Deus. E agora, olha o que Jesus faz. Ele continua usando comparações, mas agora ele muda de direção e usa a comparação para um lado negativo. A terceira comparação que ele faz, a partir do versículo 43, é entre o estado espiritual daqueles que não creem ao longo do tempo. E ele mostra como que a situação daqueles que não creem vai de mal a pior. A terceira comparação: Jesus usa a sua sabedoria santa e uma história que parece estranha. Parece uma história estranha aqui de um exorcismo, mas é a ilustração perfeita para mostrar o perigo da neutralidade, de ficar neutro em relação ao Senhor Jesus. Olha o versículo, a partir do 43, eu vou ler de novo. Essa história que Jesus conta: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Jesus está usando uma casa como uma ilustração do coração humano. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada, porque o espírito foi expulso. Versículo 45. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, a comparação,
piores do que ele e entrando habitam ali, naquela casa, naquela pessoa. E outra comparação, o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então Jesus está usando uma casa para ilustrar o nosso coração. Isso é um espírito maligno, é expulso do nosso coração. Então agora o coração está vazio desse espírito. Ele está temporariamente, usando a linguagem de Jesus, o nosso coração está temporariamente varrido e arrumado. Mas se o coração permanece vazio, o que acontece? Acontece que ele não fica vazio. Nosso coração nunca está vazio, sempre ele vai ser preenchido por alguma outra coisa, aberto à ação de Satanás. O versículo 45, Jesus fala que o estado daquela pessoa se torna pior. Porque se ele não é preenchido por Cristo, ele é dominado pelo mal. O ponto de Jesus é neutralidade. Eu já tinha falado isso. Não é segura, nunca, nunca. Não existe, na verdade, neutralidade. Ou a gente está cheio de Cristo, ou a gente está aberto à ação do nosso inimigo. Jesus falou no versículo 30, volta para o versículo 30, Mateus 12, ele falou, quem não é por mim, é contra mim. Ou a gente é por Cristo ou contra Cristo. Então ele conta essa história para mostrar isso. A gente deve fazer como os ninivitas. A gente deve fazer como a rainha do sul. E crer. E quando a gente recebe a Cristo, a gente confia que Ele morreu no nosso lugar. Que Ele ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra e ressuscitou, voltou à vida. A gente se torna uma casa do Espírito Santo. Nenhum espírito pode domar essa casa. E agora, olha o que Jesus faz. Ele usa essa ilustração de uma casa e termina com uma outra comparação relacionada à casa, relacionada à família. Olha o que ele faz. Ele vai fazer uma comparação agora entre a nossa família biológica e a nossa família espiritual. Quem faz parte da família de Jesus? Versículo 46. Jesus está falando com o povo e a mãe, Maria, chega com os irmãos de Jesus, né, os filhos que Maria depois teve com José, e eles estão lá do lado de fora procurando falar com Jesus. E alguém avisa, 47, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E Jesus responde com uma pergunta. Versículo 48, porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Agora, a gente sabe, nenhum pai diz para o filho, filho, se você me obedecer por 18 anos, eu vou receber você como meu filho. Até lá, nenhuma relação. Não é essa a ordem, nenhum pai faz isso. Uma criança nasce e porque ela já é filho, ela já é filha, então existe uma expectativa, um certo estilo de vida que é esperado para ela, porque ela está dentro daquela família. Essa é a ordem. Então é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que se você obedecer a Deus, você será parte da família de Deus no futuro. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não ensina salvação por obras. Jesus está dizendo que aqueles que nasceram de novo, regenerados, inseridos na família de Cristo, por causa da fé, eles têm uma vida diferente, um estilo de vida diferente. Eles querem obedecer ao Pai. É isso que Jesus está dizendo. Então, com muitas lutas e muitas dificuldades, o que eles querem é ouvir o que o Pai fala e obedecer. E qual que é a vontade do Pai? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? A gente muitas vezes fica querendo saber, né? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus é essa. Que você creia no Filho de Deus. Essa que é a vontade dele. Que você siga a Cristo, o Filho dele.
que os seus desejos, planos, sonhos, tudo gira em torno dele. Cristo seja o sol da sua vida. Tudo orbita em torno dele. É isso que Deus quer. O foco de Jesus aqui não é uma repreensão à família biológica dele. Jesus, esse não é o foco, que ele está repreendendo Maria, os irmãos, não é isso. Nunca na história uma mãe foi tão amada como essa Maria. Nunca os irmãos receberam tanto amor do primogênito como esses homens, essas mulheres, irmãos de Jesus. Jesus não está negando que Maria é a mãe dele, nem que os irmãos são irmãos mesmo. O que Jesus está fazendo é aproveitando a oportunidade, como ele sempre faz, para mostrar realidades eternas e espirituais que vão durar para sempre. Ele está mostrando como que a gente é inserido na família dele, quem que é a família de Cristo. Então, o objetivo dele aqui é mostrar a glória de você ser um discípulo de Cristo. Se a gente conseguisse enxergar um pouco mais da glória que você recebe por causa da sua união com Cristo e fazer parte da família de Cristo, a gente ia viver mais contente, mais confiante nesse mundo. Olha o que Jesus está dizendo. Olha a comparação que ele faz. Quando você coloca a sua fé nele, do Filho de Deus, você se torna um irmão e uma irmã dele, do Filho de Deus. Você ouviu isso? Agora junta todas as comparações. Junta as comparações. O homem que falou que é maior do que Jonas. O homem que falou que é maior do que Davi. É maior do que o templo. É maior do que Salomão. É maior do que tudo. Esse homem, com essa dignidade, olha para a gente, estende a mão e fala: vocês são meus irmãos. Vocês são parte da minha família. Quem consegue entender a glória, a graça de Deus? Você viu isso, crente? Ele olha para Paula: Paula, você é minha irmã. Marcelo, você é meu irmão. Olha quem está falando. Olha da boca de quem que está saindo essas palavras. Daquele que é o maior de todos, Cristo. Eu quero colocar para vocês aqui 3 consequências abençoadas do que Jesus está fazendo aqui. O que Jesus está falando? 3 consequências. Primeira consequência. Quando você recebe a Cristo, quando seu Salvador, quando você coloca a sua fé nele, o que acontece é que Deus se torna o seu Pai. Não sei se você reparou, se ouviu o que eu falei. Eu vou repetir. Deus, esse Deus se torna o seu Pai. O seu Pai. Alguns de nós nasceram em lares em que os nossos pais eram exemplos de amor de Deus. Outros de nós nasceram em lares que os nossos pais não são exemplos de amor. E vários de nós cresceram sem experimentar o amor de um pai. Eu quero dizer para você, nesse Dia dos Pais, que se você confiou em Cristo como Filho de Deus, que ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra e ressuscitou, e Ele é o seu Salvador, eu quero dizer para você, no milésimo que você fez isso, no mesmo milésimo, você foi adotado por Deus. Deus se torna o seu Pai. É por isso que Jesus, no texto aqui, ele fala de irmão, ele fala de irmã, ele fala de mãe, mas ele não fala de pai. E tem gente que diz: é porque José já estava morto. Não é por causa disso. Se for 1%, não é por causa disso. É porque Jesus quer reservar o relacionamento de pai para o pai dele, para Deus, nosso Pai Celeste. É por isso, às vezes, os nossos filhos precisam de ajuda e a gente não consegue ajudar. A gente não consegue ajudar porque a gente não tem condição de ajudar ou a gente não tem força para ajudar. Quero lembrar você, com Deus, isso nunca acontece. Nunca. Tudo o que você precisa de ajuda, Deus pode. Tudo.
tudo. Ele nunca está cansado e nunca falta poder para ele ajudar você no que você precisa. A sabedoria dele é insondável. O poder dele é ilimitado. O amor dele, puro e perfeito. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é tudo. Tudo que Deus é, tudo que Ele é para você, a seu favor, para a glória dele e para o seu bem. Tudo que você gostaria de encontrar num pai, você tem em Deus. Tudo que você precisa em um pai, você tem em Deus. Você precisa de sabedoria para lidar com os seus problemas? Deus tem. Deus tem toda a sabedoria. E Ele é generoso. Você pede e Ele dá para você. Você precisa de perdão pelos seus pecados? Deus é um pai compassivo. Muito compassivo. Que pai nesse mundo que o filho chega para ele e fala: pai, me perdoa. E o pai não diz: eu perdoo você, meu filho. Muito mais Deus. Você precisa de força e perseverança para lutar, passar pelas provações desse mundo? Deus dá. Deus tem todo o poder. Ele dá Ele próprio. Ele dá o Espírito dele para fazer você perseverar nesse mundo de tribulação. Você precisa de alguém para proteger você de todo mal? Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode proteger você de qualquer coisa. Ele usa a onipotência dele a favor dos filhos dele, sem parar o tempo todo, e ele nunca fica cansado. Esse é o pai que você ganha quando você crê em Cristo. Vocês ouviram? É o que Jesus está dizendo. Agora, segundo, quando você crê em Cristo, você recebe como irmão Ele próprio, o Senhor Jesus. O que mais você poderia desejar em um irmão do que aquilo que você encontra em Jesus? O que você precisa num irmão mais velho que você não tem em Jesus Cristo? Nada. Você precisa de um irmão mais forte para lutar e ajudar você nas suas lutas? Jesus é. Ele tem poder para acalmar tempestades, ele expulsa demônios, ele confronta os líderes religiosos. Não tem limite para o poder dele. Você precisa de um irmão mais velho, sábio, para ajudar você a lidar com as coisas complexas dessa vida? Jesus é. Ele é maior que Salomão. Ele é a própria sabedoria de Deus encarnada. Tudo que você precisa no irmão sábio, você encontra em Jesus. Você precisa de um irmão presente que esteja com você nas suas alegrias e nas suas tristezas? Sempre. Jesus é esse irmão. Ele está sempre presente com o seu povo. Às vezes, ouve isso, às vezes, a gente fica envergonhado por causa das coisas que a gente fala, das coisas que a gente faz. A gente fica envergonhado ao ponto da gente até se afastar do nosso irmão mais velho, Jesus. Você já experimentou isso? A gente fica com vergonha, e vergonha tal que a gente até se afasta do nosso irmão mais velho. Deixa eu ler para você o que o autor de Hebreus fala sobre Jesus e como ele olha para nós. Hebreus 2:11, pois tanto o que santifica Cristo, como os que são santificados, nós, todos vêm de um só, Deus Pai. Agora, olha isso. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus não se envergonha de chamar cada um de nós que estamos confiando nele de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação. Jesus não tem vergonha. A pessoa mais digna, com maior honra no universo, olha para pecadores miseráveis que confiam nele, e ele diz: eu não tenho vergonha de ser associado com vocês, porque meu espírito, estou em vocês. Nunca, nenhum momento, você pode procurar na Bíblia, Jesus fala isso para um anjo. Nunca. Nenhum anjo nunca ouviu Jesus dizendo: você é meu irmão, você é parte da minha família. Nem um querubim, nem um serafim, nem um anjo no universo. Mas que honra! Jesus estende a mão para nós e diz: meus irmãos, minhas irmãs.
E sabe quem está presente quando a gente se reúne todo domingo aqui para louvar ao Senhor? Sabe quem sempre está aqui antes de você chegar? Ele. Ele, é o que ele está dizendo. Ele declara o nome do Senhor no meio da congregação. Faz muita diferença o culto de domingo. A gente se lembra quem agora está aqui também com a gente, nosso irmão mais velho, através do Espírito dele e da palavra dele, declarando o nome de Deus para a família dele, que ele comprou com sangue dele. É o que Jesus está dizendo. Você está cansado, sobrecarregado? O que nosso irmão mais velho diz é: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Eu vou aliviar a descanso a alma de vocês. Ele tem misericórdia dos doentes, ele tem compaixão dos que sofrem, ele dá graça aos humildes, ele perdoa os arrependidos. Não existe ninguém como ele. Tudo que você precisa num irmão, você tem em Cristo, no Senhor Jesus. Nenhuma outra criatura recebeu essa glória. Toda a criação do Filho de Deus olhar para a gente e falar: eis meu irmão, eis minha irmã. A não ser nós, a igreja, a noiva, a família dele. Jesus é uma pessoa tão elevada, tão cheia de glória, maior do que qualquer um nesse mundo. Ao mesmo tempo, ele é próximo de nós. Ele é Deus como Deus Pai e homem como cada um de nós. Em Cristo, Deus elimina a distância infinita que existia entre nós e o nosso Criador. E você se torna parte da família de Deus. Agora, terceira consequência abençoada. A primeira, você crê em Cristo, você ganha Deus como Pai, Cristo como seu irmão, e você ganha uma família espiritual. A igreja. A igreja é a família de Deus. A igreja é linda e gloriosa. Ela é linda e gloriosa porque Jesus está nela, santificando a ela, para o dia que ele vai receber a ela como sua noiva, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem pecado. Por isso a igreja é linda e gloriosa. E as nossas diferenças nessa vida, todas as nossas diferenças, só deixam ainda maior a beleza do que ele está fazendo com o seu povo. Porque uma coisa vai ser igual na vida de todos nós nos tornaremos a imagem do Senhor. Seremos santos, como ele é santo. Naquele grande dia, o Senhor Jesus vai olhar para o que ele fez com a noiva dele, resplandecendo em glória, e ele vai dar glória ao Pai, e o Pai vai dar glória a ele, e o Espírito Santo vai dar glória ao Pai e ao Filho, e a igreja vai dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e os anjos vão cantar glória, glória, glória. Jesus olha para os nossos irmãos e irmãs com um amor que a gente não é capaz de imaginar. Agora, a gente também não deveria, então, olhar para os nossos irmãos e as nossas irmãs com esse amor? Se Cristo, que é a pessoa mais digna do universo, se abaixa, olha para cada um de nós e fala: meu irmão, ele é meu irmão, ela é minha irmã, com todo esse amor, como então nós deveríamos tratar os outros irmãos da família? Que dia glorioso vai ser quando a noiva estiver pronta, preparada para se encontrar com o Cordeiro. A gente ainda não é essa noiva, mas ele está preparando a gente para aquele grande dia. Ele vai vestir a gente com o manto da justiça, joias da sabedoria e a coroa de glória. E por toda a eternidade, nós seremos uma família, para sempre. Nós sempre seremos irmãos e irmãs em Cristo. E isso vai acontecer
para o louvor da glória, da graça dele, como Paulo falou lá em Efésios. Então, que o nosso desejo seja fazer a vontade do nosso Pai e seguir ao nosso irmão Jesus. Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Pessoa mais honrosa, digna do universo, Filho de Deus, eterno. Esse Jesus se faz carne, habita entre nós, se entrega no nosso lugar, nos compra com o sangue dele, para que a gente pudesse ser chamado de irmãos e irmãs em Cristo, filhos e filhas de Deus. E Deus ama usar comparações para mostrar glória. Ele cria muitas coisas para isso. E tem muitas coisas e muitas pessoas com muita glória nesse mundo. Muitas. Mas o nosso rei é maior. Sempre. Ele é ainda maior. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, a gente quer pedir perdão ao Senhor por causa do pecado que ainda habita em nós. A gente não consegue enxergar toda a glória do Senhor e a glória que é fazer parte da família do Senhor. A gente pede, Espírito Santo bendito, que o Senhor abra mais e mais os nossos olhos para que a gente possa contemplar a beleza do Senhor e de um rei que é crucificado no nosso lugar, para que a gente fosse inserido, trazido para a família dele. O Senhor nos lembra que o Senhor é o nosso Pai celeste. Jesus é o nosso irmão mais velho, todo-poderoso, que nos defende, ao mesmo tempo, nosso amigo próximo e precioso. E o Espírito Santo vai nos carregar e nos preparar até o dia que a gente vai ver o nosso Rei face a face. A gente agradece ao Senhor pela Tua palavra e pelo nosso grande Salvador. Amém.